Pessoal, então nós vamos estudar o ensaio de regulação do gerador 5. Né? Então o objetivo é determinar as características de regulação do gerador 5, com cargas resistiva, resistiva indutiva e resistiva capacitiva. Tá? Na verdade, pessoal, o esquema de ligação desse ensaio é o mesmo do ensaio de característica externa, certo? Exatamente o mesmo esquema de ligação, a gente já conhece ele, né? Então eu não mudei o esquema de ligação aqui, certo? Já coloquei o mesmo para facilitar essa nossa aula. O que muda é o jeito de fazer o ensaio, tá? Então, no caso do ensaio de característica externa, a gente deixava a corrente de excitação fixa, né? De tal maneira que a tensão terminal em vazio fosse nominal, e depois ia acrescendo carga e medindo todos os valores sem mexer na excitação, ou seja, deixando a FEM induzida pelo rotor na armadura, o EF, constante. Né? E à medida que a carga vai aumentando, o campo girante aumenta. Né? Como a gente já estudou na aula sobre os diagramas sensoriais, sobre os efeitos magnetizante, desmagnetizante e freante da reação de armadura, né? Se a carga for indutiva, a tendência é desmagnetizar, ou seja, diminuir o fluxo resultante. O campo girante se opõe ao fluxo do rotor e vai diminuindo. Como diminui o fluxo resultante, diminui a FEM resultante, como a gente já estudou com os diagramas sensoriais, e vai diminuindo a tensão terminal. Né? Se a carga for capacitiva, ocorre um efeito de magnetização, vai aumentando a tensão terminal. Bom, agora nesse ensaio aqui, pessoal, que é o ensaio de regulação, a ideia não é essa, não é deixar a excitação constante. A ideia é como se a pessoa estivesse numa usina, trabalhando como operador dessa usina, né? E ela tem uma carga que ela tem que manter com tensão terminal constante e com frequência constante. Ou seja, a velocidade de rotação do gerador, né, tem que ser constante, no nosso caso 1800 RPM. Isso no ensaio de característica externa já era assim, né? Mas não só a frequência, a tensão também tem que ficar constante aqui, certo? A gente não vai deixar a tensão variar. Para isso, à medida que a carga varia, variando o efeito magnetizante, desmagnetizante ou freante, conforme a carga seja de natureza ativa, resistiva ou capacitiva, nós temos que regular a excitação, tá? E mexer na máquina primária, né? De tal maneira, regular a velocidade da máquina primária de tal maneira que a frequência não caia, né? E regular a excitação de tal maneira que a tensão terminal também não caia. Então a carga vai aumentar, no entanto ela vai ser sempre alimentada com tensão nominal e com frequência nominal. Né? Então a gente vai regular a excitação e regular a velocidade à medida que a carga varia, para ela se manter com tensão constante e frequência constante. Por isso o nome ensaio de regulação, certo? Então essa tensão aqui terminal de linha vai ser sempre a mesma. No nosso caso a máquina é 230 de tensão nominal, nós vamos deixar entre 230 e a frequência é 60 Hz, certo? Então qual é o procedimento? Acionar a máquina primária até atingir a rotação nominal, beleza, né? Ela atinge a rotação nominal. Depois a gente começa a excitar a máquina sem carga até obter tensão nominal e, claro, com velocidade nominal, frequência nominal, em vazio, né? Então, excitar o alternador em vazio até atingir tensão terminal nominal e frequência nominal, certo? Em vazio, né? Depois a gente aplica carga variável de natureza resistiva, então vai aumentando a carga de natureza resistiva, por exemplo, né? Regulando, né? Coloquei em negrito aqui, ó, regulando a excitação, né? Regulando a excitação para manter a tensão constante e a rotação para manter a frequência também constante. Então, regulando a excitação para manter a tensão terminal constante, né? Igual a nominal, e a rotação para manter a frequência constante. E medir, a gente já viu no outro ensaio, medir tensão de linha, corrente de linha, potência ativa total, velocidade no eixo,
a corrente de excitação e a frequência. Por que agora aqui é tão importante a corrente de excitação? Porque à medida que a carga varia, a gente tem que regular, né, mudar o valor da excitação de tal maneira que haja compensação do efeito de reação da armadura e o fluxo resultante não varia, a tensão terminal também não. Certo? Então esse é o procedimento do ensaio. A ligação, pessoal, é exatamente igual à ligação do ensaio de característica externa. Então, a ligação a gente já tinha feito lá naquela videoaula, vocês podem se reportar aquela videoaula, eu vou mostrar ela aqui exatamente do jeito que a gente fez naquela videoaula, né? A gente tem a excitação, né, com amperímetro, respeitando os valores nominais da máquina, né? Então aqui a gente colocou até 1 amperímetro de corrente contínua, ligando a excitação, né? A armadura em Y paralelo, como a gente viu, né? Os 2 watímetros, né? Em vermelho aqui, né? O watímetro ligando na carga, depois saindo da fase A, indo até a carga, né? Depois na fase B do gerador, um outro watímetro. Vamos dar um zoom aqui para melhor enxergar a ligação. O watímetro está na fase C, né, pessoal? C, aqui, ó. E depois ele continua e vai para a carga, né? Na fase B a gente tem um amperímetro. Daqui, ó, um amperímetro. Sai da bobina de corrente do amperímetro, 6 amperes, que a armadura é 5 amperes, né? E vai lá para o ponto B, aqui eu chamei da carga. Lembrando que a carga está ligada em triângulo, né? São 3 conjuntos de resistores, no caso aqui em paralelo. Cada vez que a gente aperta o seletor, entra um a mais em paralelo, né? Ligados em delta, para ajustar a tensão da carga com a tensão do nosso gerador. Essa carga precisa ser ligada em delta, certo? No caso aqui eu mostrei a ligação para uma carga RL. Então, em paralelo com cada resistor, eu também tenho capacitores ligados em paralelo aqui, ó, final com início, final com início, final com início, né? E daí 3 cabinhos que eu coloquei verde aqui para poder ligar as pontes, né, os curtos dos finais com início do delta da carga ligada das cargas resistivas, né, com o delta das cargas indutivas. Na verdade fica tudo ligado em paralelo então, né? Cada vez que eu ligo uma carga resistiva no painel num dos braços do delta, eu também ligo uma indutiva, né? E ligo também nos outros braços, a mesma coisa, faço a mesma coisa, né? E vou aumentando a carga. Com isso eu vou aumentando a corrente na armadura, né? E aí eu vou medindo a corrente, a gente está com o perímetro aqui, como a gente já ligou, o voltímetro e o frequencímetro. Note que nesse ensaio agora, a gente não vai deixar a tensão cair, né? Bom, característica externa a gente já regulava já a frequência a gente não deixa cair nunca, né? Nos 2 ensaios a velocidade e portanto a frequência ficam constantes. Mas nesse ensaio aqui em particular, a gente vai colocar carga, né? E vai deixar a tensão sempre constante, né? Certo? E vai ter que daí regular não só a velocidade no eixo, mas também a corrente de excitação, para manter a frequência constante, né? Como se a gente estivesse numa usina, certo? Chama ensaio de regulação, né? Aqui embaixo a gente já tem a foto, a gente já tinha mostrado das ligações, né? E aqui não aparece o painel de cargas, claro, né, pessoal? Certo? Então, na próxima videoaula agora, a gente vai mostrar as medidas, né, feitas, né? As medidas feitas para as várias cargas, né? E daí vamos preencher as tabelas, 2 tabelas que a gente tem aqui, na verdade são 4 aqui, e depois traçar as curvas. Certo, pessoal? Então, ensaio de regulação do gerador, né? Objetivo, variar a carga, seja ela resistiva indutiva ou resistiva capacitiva, e manter a tensão terminal e a frequência sempre constante, mudando a corrente de excitação, ou seja, mudando o fluxo FIEF, né? A gente vai adaptando o FIEF para o fluxo resultante ser sempre constante, né? É o tipo de operação que acontece numa usina,
Certo, pessoal? Obrigado.